Olá, eu sou a Janaína e vou compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa de doutorado intitulada Nos Rastros de Algoritmos pela Cidade, Cartografia do Desenvolvimento do Pensamento Computacional em um projeto de aprendizagem gamificado. Essa pesquisa ela acontece no grupo de pesquisa em educação digital da Unicinos, vinculado ao edital A Cidade como Espaço de Aprendizagem, e também no espaço escolar onde eu atuo, que chama-se Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. Eu sou mestre em Educação pela Unicinos, doutoranda em Educação também na Unicinos, membro do GPEDU e professora de língua inglesa na Instituição Evangélica de Novo Hamburgo. A minha pesquisa tem como metodologia a cartografia, inspirada em Virginia Kastrup, Escócia, Passos, que buscaram em Deleuze a constituição dessa metodologia, e ela busca acompanhar o percurso do desenvolvimento do pensamento computacional hibridizado com o local, com a cidade. Principalmente porque a nossa escola, ela habita um território histórico, território esse que deu origem à cidade. Foi ali que os primeiros imigrantes alemães foram morar. A própria escola foi fundada pelos imigrantes alemães. Então, há uma memória extremamente importante e é o patrimônio histórico da cidade, este local onde nós habitamos, onde a escola se coloca e todos os outros atores humanos e não humanos que estão ali também. Então, o pensamento computacional, ele vai ser olhado a partir da perspectiva da cognição inventiva e corporificada, apoiada em Kastrup, Varela, Thompson e Roche, que fala principalmente de entendermos a cognição como uma invenção de problemas e não uma solução de problemas. E nessa perspectiva, eu busco compreender como que esse percurso pode ser problematizado de modo a que o pensamento computacional, o desenvolvimento do pensamento computacional possa emergir nessas problematizações com o local, hibridizado com o local e os seus atores humanos e não humanos. E isso provocar outros sentidos para o habitar, de modo que práticas pedagógicas inventivas, reticulares e gamificadas possam se constituir. Aqui estão alguns dos principais pilares deste projeto de pesquisa. E estes pilares, eles vão se conectando um com os outros e vão se atravessando também, de modo que esse percurso vai sendo acompanhado por esse atravessamento, por essa interação, por essa hibridização. E então, o projeto vai se constituindo muito pela metáfora do flaner, uma vez que nós temos que começar a percorrer e a habitar outros espaços deste bairro, e poder conhecer esses espaços, conhecer quem são os atores humanos que lá habitam, quem são os atores não humanos que lá habitam, qual é a sua fauna, a sua flora, que relações existem ali que os conectam. E esse percurso vai sendo traçado e vai sendo percorrido por elementos da gamificação e que problematizações surgidas possam ser levadas a serem compreendidas pelo pensamento computacional e justamente poder entender como o pensamento computacional emerge dessa hibridização com o local e os seus atores humanos e não humanos. Então surge um projeto chamado Traces em Hamburgo Velho. E esse projeto vai começar a se constituir. A palavra traces, ela está ligada à
perspectiva da cognição inventiva, porque invenção é tratado como invenire, ela vem da palavra invenire, que significa rastro, significa revelar o que está lá encoberto. Então, é nessa perspectiva que eu desejo produzir os dados e compreendê-los. Então, aqui existe um exemplo de como esses elementos dos games, eles podem estar acontecendo em um determinado local. Esse primeiro local aqui se constitui a biblioteca da escola, que é um prédio tombado e cuja porta dá para a rua. Então, nesse sentido, os alunos foram desafiados a percorrer um percurso na escola para buscar informações tanto da escola quanto do bairro, de modo que as pistas e as missões que eles fossem se deparando os levassem depois a encontrar a chave que abrisse a porta da biblioteca. E esse movimento foi justamente o início do projeto, de modo que, ao abrir a porta da biblioteca, eles se encontravam na rua e aí então seria a parte a ser desbravada e a ser explorada pelo bairro. Então, várias saídas foram realizadas durante todo o ano letivo, saídas essas que foram cartografadas, saídas que envolveram a observação, a percepção deles pelo lugar, o que eles significavam pelos lugares que eles percorriam, que mapas nós poderíamos produzir, que rastros nós estávamos deixando pelo local e como esses rastros poderiam ser interpretados de forma computacional. A interação com pistas vivas, com atores humanos do lugar, moradores antigos, a própria arquitetura, que predomina uma arquitetura em Chaimel e que também poderia ser problematizada e reinterpretada de outras formas, e a narrativa toda que permeou o projeto, narrativa essa que contava com um personagem muito importante, que foi o fundador da cidade, o Johann Peter Schmidt, que ia guiando os alunos nessa exploração. Esse percurso, então, vai sendo materializado, de modo que os locais por onde nós vamos passando, as pessoas com quem nós vamos conversando, vão sendo fotografados e, nesse caso específico, cada aluno foi colocando a sua conexão com os locais que mais tinha significado. E a partir daí, então, podermos pensar em transformar isso num jogo. E que sequência, que passos, que mecânica e dinâmica desse jogo seriam produzidas pelos próprios alunos. Aqui, então, temos mais algumas interações dos alunos com edificações, artistas do lugar, que nos acompanharam durante todo o percurso, tecnologias de geolocalização que serviram também para que os alunos pudessem mapear os lugares e, ao mesmo tempo, estabelecer o percurso por onde desejavam explorar o bairro e a cidade e montar os seus algoritmos, inventar os seus algoritmos, ou seja, inventar os seus percursos, as suas sequências,
entender como é que isso vai acontecendo, entender também em que momentos alguma coisa poderia perturbar essa sequência, provocar um bug. Então, várias coisas foram sendo produzidas ao longo do projeto, de modo a entendermos como o pensamento computacional ia se hibridizando com a cidade, com os sujeitos e sendo produzido, todos eles sendo produzidos. Aqui mais algumas fotos das crianças pela cidade, pelos espaços, construindo narrativas, construindo as suas narrativas também a partir de fluxogramas que se transformaram na sua interpretação de algoritmos, seus jogos que foram criando a partir dessa interpretação que faziam da cidade, promovendo aí uma possibilidade de trabalho interdisciplinar muito forte nessa prática pedagógica, envolvendo ciências sociais, envolvendo o bilinguismo, envolvendo a cidade, envolvendo o pensamento computacional e metodologias inventivas, reticulares e gamificadas. Com o Covid, algumas dessas propostas que foram realizadas em 2019 tiveram que ser adaptadas para o contexto atual. Então, muito mais foi necessário fazer essa interlocução dos personagens da história com os alunos de forma totalmente digital. Assim, tecnologias de geolocalização como o Google Street View e o Google Earth foram mais e mais exploradas no sentido de poder fazer com que eles conseguissem percorrer o bairro e estabelecer as suas próprias significações, de forma que o fato de não estar caminhando por ele os deixasse em desvantagem, fizesse com que eles não pudessem viver o bairro também. Então, outras formas de interação foram provocadas, outras vivências foram realizadas, de forma que as crianças também pudessem interagir com pistas vivas, pudessem conhecer os lugares, pudessem viver essa experiência de forma gamificada no espaço digital. Aqui mais alguns slides de algumas propostas que iam sendo compartilhadas com os alunos e como eles iam significando, por exemplo, o caminhar pela cidade de outra forma. Aqui algumas das tecnologias e interações dos alunos com o personagem da história, o Johann Peter Schmidt. E como foi falado, não só atores humanos fazem parte dos habitantes deste bairro. Então, esse bairro tem um parque que se chama Parque Luiz Henrique Hessler, que fez parte das terras deste personagem, que é o Johann Peter Schmidt, e que hoje é uma unidade de conservação e também tombado pelo patrimônio histórico. Então, neste local encontram-se outros habitantes do bairro. Encontra-se uma fauna, uma flora, um terreno, água, porque ali 3 nascentes de arroio emergem, e também o contato com estes outros atores faz parte do projeto, de modo que enigmas por dentro do parcão também vão sendo elaborados. E como não é possível entrar no parcão em função da pandemia, eu consegui fazer alguns vídeos com permissão da prefeitura, entrando lá sozinha, fiz alguns vídeos das trilhas e pude, então, começar a problematizar e a trazer para os alunos
outros enigmas a serem desvendados e explorados na interação com esses atores. O vídeo é outra tecnologia que é bastante presente nesse projeto, principalmente nessa função de estarmos com as aulas suspensas por causa da pandemia. E nos próprios vídeos é que vão acontecendo os enigmas, os QR codes, as perguntas vão aparecendo nos vídeos para que eles então possam ir explorando e construindo as relações neste ambiente e entendendo como todos nós estamos conectados e como essa conexão acontece entre atores humanos e não humanos. E então, o projeto ele continua em andamento e ele busca contribuir com diferentes áreas de conhecimento de forma interdisciplinar, em interação com a cidade e traduzidas em um projeto de aprendizagem gamificado que vise desenvolver o pensamento computacional, além de contribuir com outras formas de habitar, outras formas de diálogo com os espaços e metodologias inventivas, reticulares e gamificadas. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.